Boa tarde, pessoal! Está começando mais um episódio aqui do BessaniCast. Estamos aqui na tão famosa Prodígimos, o melhor estúdio para podcasts, produções, tudo que você precisar de áudio é aqui. E vamos se apresentar, né? Eu sou o Pedro Ramiro, trabalho no marketing da Bessani. A Bessani é uma software house aqui de Rio Claro. Trabalhamos resolvendo problemas da sua empresa. Nós resolvemos, transformamos toda aquela quantidade de papel que você tem. E você ainda anota naquele caderninho? Para com isso, cara. Vamos trazer para o digital. Vamos resolver isso em piscar de cliques, né? Em alguns cliques. É verdade. E eu estou aqui com o João Marcos Bessani. Olá, boa tarde. Eu sou o João Marcos Bessani, sócio fundador da Bessani Soluções, né? Há mais de 30 anos no mercado, ajudando aí os nossos clientes. É isso. E estamos aqui com o nosso grande amigo Ronaldo Cavalli, amigo até de parceiro aí, estudamos juntos, né? Por favor, se apresente, Ronaldo. Muito bom, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, né? Como você disse, eu sou Ronaldo Cavalli, trabalho com comunicação, trabalho com liderança, trabalho com linguagem corporal e alguns cursos de venda, onde eu trabalho mais focado em programação neurolinguística e linguagem corporal. Perfeito, e isso conecta com o nosso tema do episódio de hoje, que vamos falar de qual que é a chave da comunicação, certo? Esse é um tema aí que muitas pessoas têm problema em se comunicar, né? Inclusive, eu acho que hoje é o tempo que mais se tem problema com isso, né? Porque você distancia cada vez mais as pessoas com o celular, com a internet, né? E hoje, até as crianças, você vê que elas estão cada vez mais reclusas, né? Nessa sociedade, assim. Mas vamos começar com a sua história. Começar do começo. Começar do começo. Como é que você caiu nessa área? Bom, eu trabalhei 37 anos com música. Tinha uma banda, era tecladista, estudava, dava aula de música. Liebstrau, depois Strauss, e teve outros nomes aí também. Eu lembro do ônibus, Liebstrau. Sim. E claro que quando você trabalha com música, você está no palco e você tem que apresentar a banda, você tem que chamar formandos e tudo mais. Então isso foi me trazendo assim um certo know-how para falar em público. E eu fui gostando, eu ouvia e via muito o Reinaldo Polito, que é o nosso maior professor, né? Pelo menos pela experiência, pelos livros publicados, é a maior pessoa nessa área. E quando eu já comecei a me sentir meio velho para os palcos, para tocar né, música, enfim, claro, a gente tem uma certa idade que isso já começa a ficar mais difícil, né? É um ambiente mais para jovens, principalmente naquela época em que tinha-se muitos bailes, etc. As madrugadas, né, Ronaldo? Exato. E tudo vai pesando. E aí eu comecei a pensar em uma segunda atividade, foi quando eu comecei a estudar isso. Falei, poxa, eu já falo em público, eu já estou acostumado com o microfone, por que não dar aula sobre falar em público? E após eu entrar e começar a estudar ou falar em público, eu fui desenvolvendo as outras áreas, como eu fui praticamente o gestor dessa banda, que chegou a ter em carnavais 20 pessoas, etc. E eu comecei também a fazer estudos sobre liderança, comecei a trabalhar também com coach, fui estudar, fiz todos os cursos disso, programação neurolinguística, expressões faciais e tudo mais. Tudo ligado à comunicação, que me fez entender um pouco mais isso. Só que comunicação, como vocês anunciaram, é muito amplo, depende de que foco a gente vai querer dar, né? Se você vai comentar sobre falar em público, é uma coisa. Se você for falar sobre a comunicação interna de uma empresa, é uma outra coisa que também é super ampla. E outras comunicações que a gente tem no dia a dia. Mas a minha história é mais ou menos essa. E eu entrei nisso em 2005, 2006, dei os primeiros cursos e estou até hoje.
trabalhando, veio a internet, veio toda essa mudança, cursos online, etc. Só que eu vejo assim, o falar em público é como nadar. Se a pessoa dá um curso online de nadar, é difícil, rapaz. Eu não me adapto, sabe? É uma coisa muito mais teórica, mas não sei, sempre quando tá gravando alguma coisa, dá algum probleminha, ou para na hora que não devia parar, ou passa um detalhe e você não pega. E ao vivo, esse é o grande trunfo, é que você pega gestos, você pega expressões, que quando você fala em público, você tem uma maior parte da comunicação é gestual. E essa comunicação, quando a gente começa a perceber isso, se você pega, por exemplo, qualquer pessoa que comete um crime, que não sabe nada de comunicação e vai dar entrevista, ele deixa claro que ele está mentindo, ele deixa muito específico, sabe? Sim. Agora, se você pega um político treinado, é muito mais difícil. Treinado a mentir, você está dizendo? Você que falou. Não, treinado que eu digo, eu treino muito políticos, tá? Exato. Não para mentir, não, isso não. Eu treino para comunicação mesmo. Eu tenho atualmente 5 deputados que estão lá, que são meus ex-alunos. O prefeito de Rio Claro, meu ex-aluno, enfim, tem o presidente da OAB, tem bastante gente que eu trabalhei. Mas isso desenvolvendo a comunicação, mostrando para a pessoa, porque isso é muito pessoal. É como você como você vibra, como você se expressa. Ô, Ronaldo, eu já ouvi isso, que a pessoa não tem medo de falar em público, tem medo de falhar em público. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Por quê? É a história da tabuinha, né? Você pega uma tábua no chão, é uma coisa. Em 2 prédios, muda tudo. Uma cerveja em casa é uma coisa, no clube, no bar é outra. Nota, então existe isso. Conta o detalhe, o exemplo da tabuinha, nem todo mundo conhece. Sim, a tabuinha é o seguinte, você pega uma tábua de 20 centímetros, um pouco mais, coloca no chão, a gente atravessa ela sem problema nenhum. Agora, pega essa mesma tábua, coloca em 2 prédios, numa altura grande, e tenta atravessar sem vento, pega um dia normal. Claro que você vai se sentir mal, vai sentir medo, e o que atrapalha é esse medo. É a sua, tudo, por exemplo, tanto em coach quanto em comunicação, o que eu mais observo é o que a pessoa cria de problemas. O medo, sabe? E outras mentalidades ou pensamentos que eu vou falhar, é como eu vir aqui e falar, puxa, eu vou falhar, ele vai fazer uma pergunta, eu não vou saber responder. Isso atrapalha, quer dizer, eu não sou o melhor, mas eu tenho que dar o meu melhor. Para que eu consiga dar o meu melhor, eu preciso me sentir o melhor na hora que eu estiver atuando. É o que eu pensava em palco. Eu não sei quem falou isso, mas alguém falou isso, ou eu li, que quando você está no palco e você está se apresentando, você tem que ser o melhor e se sentir o melhor. Eu sou o melhor do mundo, acabou. Nesse momento, aqui, para esse público, eu sou o melhor. Então eu vou conseguir dar o meu melhor. Agora, se eu começar, será que eu não vou errar? Será que eu não vou? Será que eu não vou? Sabe? Quando você vai com essa preocupação, você já começa perdendo. Aquilo que você põe o foco vai expandir, né? Se você ficar olhando o buraco, andando de bicicleta, certamente você vai cair no buraco. Tudo que você coloca o foco, você expande. Outra coisa importante, a pessoa quer ser mais do que o que ela é quando ela vai fazer uma apresentação. Então ela não é natural, sabe? Eu estou conversando aqui com você como se eu estivesse conversando numa lanchonete. Eu não estou, sabe, impostando a voz, olha, a comunicação, ela depende. Já acabou, eu já não sou mais eu. Não tá eu sou outra pessoa. Interpretando. Interpretando um personagem, aí já soa falso, que é o que acontece com muitos políticos. Sim, inclusive, eu passei por uma experiência esse final de semana, que eu participei de um hackathon aqui na cidade, com o tema de sustentabilidade, né? Perfeito. E a gente tinha que apresentar o pitch ali, tinha 3 minutos para apresentar, a gente fez um projeto denso,
certo? E eu acredito fielmente que aquele foi um dos projetos mais bem montados, assim. E tinha qualidade, conteúdo ali pra ser apresentado, só que o problema foi o quê? Os 3 minutos, né? Os 3 minutos. Então, eu sinto que eu fiquei muito travado em tentar ser o cara pra entregar os dados, sabe? Tá. Então eu pensei, não, preciso apresentar tudo. Aí eu comecei só a jogar dados. Pá. Falar rápido, falando rápido, assim, pra tentar acertar. E quando eu fui ver o pitch de quem ganhou o hackathon, era natural. O cara tava falando tranquilo, apresentando as Normal. informações de boa, sabe? Perfeito. Eu pensei, caraca, se eu fosse um pouquinho pior ali, teria sido melhor. O que acontece, isso é o que a gente fala. Se você vai falar, por exemplo, sobre comunicação, se a gente não focar em um ponto, a gente fica superficial, porque a gente vai ficar falando de tudo o que todo mundo já sabe. Eu vou ficar falando só os temas. Eu não vou conseguir aprofundar. Quando você pega um tema comunicação e aprimora para quê? É que nem, acho que, propaganda, né, que vocês fazem para pegar o lead correto. Sim. É a mesma coisa. Se você entra num assunto amplo e quer falar sobre tudo, você não fala nada. E se você especifica um tema e vai naquele, você consegue aprofundar. E aí é que vai trazer certas informações que a pessoa não tinha, porque hoje todas as informações, ou a maior parte, estão na internet. Quer dizer, esse não é o grande desafio. O desafio é você fazer a pessoa fazer. Esse eu acho que é o maior desafio. Com Não é? certeza. Você falou de tempo, é importante isso. Eu posso falar sobre falar em público, vamos dizer. Eu posso falar em 3 minutos, eu posso falar em 1 hora, eu posso falar em 16 horas, eu posso falar no aluno mais velho meu, que é inclusive um dos grandes advogados daqui, o William, Dr. William. A gente trabalhou, acho que, sei lá, 10, 15 anos. Nota, então isso não tem limite. Eu posso falar sobre um tema, uma vida. E eu posso falar sobre um tema, o pitch de elevador, em 1 minuto. Hoje existe o tal do pitch tweet, né? Que é pra você convencer em uma frase. Que é super difícil, né? Não, é absurdo, cara. Aí você cai em outra coisa. Por que que os slogans são tão pequenos? Nota, para você atingir o maior número de gente possível. Então, quanto menor, mais genérico ele fica amplo. Agora, vamos pegar um de tênis, por exemplo. Se eu fizer um slogan muito focado a esporte ou a esportistas, eu estou perdendo o público que não é esportista. Concorda? Então, esse é o grande desafio, é você conseguir passar a sua mensagem com um número mínimo de palavras. Pode pegar os grandes líderes que eles chegam em você e eles vão direto no assunto. Pois não? O que acontece? Como? Quando que você precisa? Nota, não tem volta. É diferente a comunicação de quem não tem tempo ou de quem prioriza seu tempo. Essa pessoa, você liga para ela está sempre em reunião. Oi, estou no meio de uma reunião, pode falar, o que acontece? Pronto, você já sabe, olha, é para ir rápido. Não vamos esticar o assunto aí. Que é um jeito de você reduzir a fala do outro, tá? E educadamente. São as saídas. E outra coisa também, a gente faz live, né? E Sim. no começo eu falava, olá, tudo bem com você? Eu falava, não, para com isso. Chega falando o tema, pá. Porque o cara vai rodando, né? Rodando. Olá, tudo bem com você? Já era, já foi. Já foi. 15 segundos você tem que chamar a atenção. É bem assim. E esse é um problema que a gente trabalha muito em empresas que você tem uma comunicação diferente hoje. No nosso tempo, você tinha comando e controle. Né? Você tinha comando e controle. Você tinha comando e controle, aquelas frases, né? Obedece lá quem é inteligente, etc. O que acontece? Hoje você já não pode usar mais esses padrões. Porque hoje é totalmente diferente a comunicação. Então não tem mais aquilo, olha, isso aqui é para hoje, hein? Tem que terminar hoje. Tem, sabe? Esse tipo de comunicação impositiva não existe mais.
Hoje você tem que trazer tudo para você. Olha, eu preciso que vocês terminem isso hoje, é possível? Quer dizer, é uma outra comunicação. O que atrapalha muito na comunicação? São os julgamentos, é você atingir a identidade da pessoa, dizer que a pessoa é lenta ou é alguma coisa. A pessoa não é. Ela é o comportamento dela que você quer alterar. Sim. Ela não é aquilo, ela pode desenvolver aquilo. Portanto, você ser neutro, que é um treino, porque nós temos que mudar a nossa cultura para ser neutro. Sim. Quer dizer, como que eu consigo responder para você? Como que eu consigo dizer para você que eu estou te ouvindo? Que outra parte interessantíssima de uma boa comunicação é você parar na frente da pessoa, olhar no olho e realmente escutá-la. Porque ouvir é uma função do ouvido, pode ouvir barulho, tudo, mas escutá-la significa o quê? Parar de julgar. Ah, não, esse cara é muito metido, não sei o quê, eu vou falar para ele uma coisa que eu vou derrubar ele. Nota, isso é você está trabalhando você e não está escutando a pessoa. Quando você para na frente da pessoa e realmente faz de tudo para entender o que essa pessoa está sentindo, o que ela está verbalizando e o que essa verbalização dela está fazendo em você. Olha, você me falando isso, Bessane, eu sinto que alguma coisa. Quando eu faço isso, eu estou provando para ele que eu realmente estou escutando. Não estou falando com 3, 4 ao mesmo tempo, que é o que acontece muito hoje. Então, isso evita reuniões que você sai e tem que fazer outras. Por que não tem foco? Por que não se escuta? Isso evita que você tenha que conversar várias vezes sobre o mesmo assunto com uma pessoa. Então você tem muitos ganhos de entender como funciona isso e de aplicar. O mais importante é você aplicar. E é difícil, confesso, porque a gente que trabalha com isso apanha para aplicar. Quer dizer, é mudança de padrões. E a gente sempre quer estar no padrão confortável. Isso é natural do ser humano. E é onde você tem que sair do conforto, em tudo. Tudo que você quiser crescer, tem que sair do conforto. Com certeza. E eu estudo publicidade e propaganda hoje, né? Que é comunicação e publicidade e propaganda. Então, é uma área que a gente estuda bastante sobre isso, né? Sim. E que você estava falando de você parar para escutar a pessoa de verdade para poder ter assunto para conversar, né? Poder conseguir conversar com a pessoa. Só que na publicidade a gente fala muito de pegar o gatilho da pessoa, né? Pegar na predisposição que ela tem. Então, invertendo os papéis, pensando no lado de quem fala, como você consegue fazer com que o outro escute? Você despertando o interesse dele para aquilo que você quer. Se eu chego para uma pessoa e vou começando a falar, em primeiro lugar, eu preciso ver se tem espaço na cabeça dele para me ouvir. Ok? Como que eu crio um espaço na cabeça de alguém para ele me ouvir? Bessane, depois eu preciso falar um negócio importante com você, tá? Se puder, me dá um alô. Pronto. Eu despertei o interesse Criou um nele. loop, né? Criou, não é? Não é isso? Você fica, pô, mano, o que ele tá querendo? Será que tem alguma novidade? Será que aconteceu alguma coisa? O que eu aprontei? Eu estou criando um espaço na cabeça do outro para que ele me ouça. Então, as pessoas que criam isso, elas conseguem ter melhores resultados. Por exemplo, o que você vê Hoje a gente nem assiste tanta televisão, né? Eu não consigo mais nem assistir televisão por causa dos comerciais, mas antigamente você tinha isso, né? Olha, depois do comercial nós vamos ter uma entrevista com não sei quem, vai falar não sei o quê. Eles sempre deixam um gatilho para que você volte ou espere o comercial, alguma coisa assim. Hoje a gente nem tem essa disposição porque você prefere ir no YouTube e ver essa conversa lá se ela for muito importante, muito... provavelmente ela vai estar lá se ela for importante. Sim. Mas você criar isso é um jeito de eu fazer com que a outra pessoa me escute.
Outro ponto importante, não adianta eu falar 10 coisas para a pessoa, ela não tem capacidade de guardar. Ninguém tem. Então, se eu começo a vender essa xícara para você, eu começo a falar todas as características dela, das duas, uma, ou você vai descartar a partir daquela que você ou não se interessa, ou não tem paciência para ouvir, você vai descartar. E ao passo que, se eu começar a colocar muitas características nessa xícara, você pode falar para mim, mas eu não preciso de uma xícara com tanta coisa assim, cara. Vê lá, eu não vou usar termostato, não vou esquentar, não vou fazer nada, não vai quebrar, blá, blá, blá. Nota, então, se você, na venda, se você não fizer a pergunta e ouvir mais do que escutar, provavelmente você vai ter dificuldades só mostrando as características. E aquilo que era para ser uma coisa boa para você vender acaba sendo um empecilho, né? Entendeu? Uma vez eu tava vendendo alguma coisa, aí o cliente tinha até falado, não, legal, vamos acertar e tal. Aí eu peguei e voltei, né? Tem um tempo atrás, eu peguei e voltei, comecei falando, porque esse produto tem isso, é muito legal, tal. Aí o cara começou a questionar dessa característica, para quase que perde a venda. Você percebe que eu voltei no produto, Ele já pediu tava truco, certo. né? Não, mas tava tudo certo, mas eu despertei nele um negócio que ele não precisava, mas que eu achava legal, mas ele não precisava daquilo. Mas aí ele começou a questionar a respeito daquilo, tal. Eu tenho um exemplo fantástico disso, para você ver que... Vou dar um outro parâmetro. Não é porque você é psicólogo, não é o meu caso, tá? Eu não sou. Mas que você é psicólogo e você não tem problema na vida. Então, você colocar uma situação em prática é que é difícil. Eu tenho uma experiência assim, muito, muito legal para mostrar. Na técnica, na teoria, você ouve assim, fechou o negócio, muda de assunto, fala de futebol, fala de política, fala do que você quiser, mas não acabou o assunto, acabou, fechou, esquece aquilo, não fala mais nada, senão você perde o negócio. E eu perdi, e perdi um negocião, e sabendo da técnica. Sabia a técnica. Eu tinha uma Furgline, no tempo que o Chitãozinho e Chororó tinha, eu comprei uma, porque naquele tempo tinha um problema assim, eu tocava Mas só... o que é uma... Uma Furgline é como uma van, igual uma Besta, uma Sprinter hoje, alguma coisa assim. E naquela época era assim, ou você tinha uma perua Kombi, ou você tinha que ter um micro-ônibus, da Mercedes. Não tinha meio termo. E começaram a sair essas Furglines. Eu lembro que o Gilberto Gilmar, até onde eu fui comprar a minha, a deles tinha batido num acidente lá numa vaca e tal, e estava lá para consertar. E eu queria comprar uma usada porque eu não tinha dinheiro para comprar uma nova. E eu comprei. E agora, como eu parei de tocar, etc., eu queria vender a Furgline. E foi difícil, porque hoje tem todas essas outras que são mais modernas, gastam menos, são mais leves e por aí afora. E o que acontece? Eu anunciei, etc., veio um comprador com o cheque no bolso. Cheque, aquele cheque que vale dinheiro no seu nome administrativo. Maravilha. Olha, só que eu quero ir num bombista para ver se o motor tá bom, se isso e aquilo. Fomos aonde ele quis, né? Fomos 3, 4. Tava ótimo. Na volta, negócio fechado. Eu falei para ele assim, que carta sorteio? Eu falei pra ele. Puxa, ele falou C. Eu falei, pô, mas precisa a carta dele. Ai. Gente, eu perdi o negócio. Nossa. Perdi o negócio. Caramba. Você entende? Eu cometi o erro. Você vê como é difícil você aplicar as técnicas. Não é conhecer as técnicas. Todo mundo sabe como emagrecer, mas quem consegue fazer o regime, ou comer certinho, ou fazer os exercícios, esse é o desafio. E esse exemplo, pô, aconteceu comigo, caramba. É louco, né? Quer dizer, fica quieto, deixa o homem embora. Se alguém pegar ele aí, paciência, ele vai aprender depois, né? Que não era mais assim, mas... Fazer o quê, né? É assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Como a gente pode encarar essa diferença? Eu geralmente pergunto até isso, né? Então, na sua visão, essa distância da velha geração com a nova geração em termos de comunicação.
que hoje a molecada é tudo rapidinho, tudo, né? Não tem essa lentidão que a gente tinha, né? Que a gente tem que aprender a parar de ser assim, né? Perfeito. Eu acho que não é aprender a parar, eu acho que a nossa experiência, a nossa idade, tudo, não tem como você fazer o que... Eu acho que a gente vê isso no esporte, você vê isso no balé, em qualquer atividade, a pessoa que tem mais idade, ele tem experiência. Sim. E experiência, eu vou te dar um outro exemplo muito legal. Isso aconteceu com meu filho. Experiência é algo que não se compra, por isso é importante. E por isso é importante a empresa ter o velho e o novo. E uma vez eu falei para o meu filho assim, acho que ele tinha uns 18, 20 anos, ele comentou, pô, eu dirijo bem melhor, senhor. Falei, sim, não tenho dúvidas. Mas você não tem a experiência que eu tenho. Ficou, passou. Bem, um dia nós estávamos em São Paulo, no Marginal. Ele estava dirigindo, eu estava do lado. E nós paramos para abastecer. E quando a gente foi sair, aquela avenida é super movimentada. E eu não sei por que o carro não pegou. É um carro a gás que a gente tinha na época, um Vectra. E não pegou. Eu falei, põe em segunda aí, pede pro moço dar um empurrãozinho, tinha uma rampinha, ele pega. Deu lá que ele conseguiu fazer ele pegar. Eu falei, dá licença. Dá licença aí. Passa a chave. Do jeito que eu subi, eu já pus em terceira, segunda, sei lá, e já pegou. Ele sentou do meu lado. Eu falei, lembra da nossa conversa sobre experiência? Você entende? Experiência é isso, você viveu mais. Quer dizer, tudo bem, hoje tudo, a informação é muito rápida. Não precisa ficar se adaptando, né? Tentando se encaixar em um negócio que... Isso, eu acho que isso é que nem um homem que não quer falhar, né? O homem que não quer falhar, falha. Então a gente não pode se preocupar demais com como que eu faço para agradar essa juventude ou para me... Não, eu tenho é que ouvir a juventude, mostrar para eles claramente até onde eu consigo ir na velocidade deles e até onde a minha experiência, como eu fiz aí. Nota, você comprova essas coisas... fazendo e não falando. Falando, a gente tem muita informação hoje, até demais. Muita informação. Nota, a gente fica com aquela sensação de que tá faltando, eu tô por fora, eu não sei, eu preciso me adaptar. E não, às vezes a gente vai num sítio e conversa com uma pessoa super simples e você aprende coisas que você fala, caramba, não, puxa vida, não, será que nós estamos tão evoluídos assim? Não sei. É uma discussão. É uma discussão para a gente pensar. Mas eu acho que no ambiente do trabalho, você unir essas duas forças é que nem você unir os perfis. Você, se tiver uma equipe de um perfil, ela não é boa. Ela não é boa como se você tiver uma equipe com todos os perfis. Porque cada perfil vai ser para uma atividade. Eu fui dar um treinamento para uma determinada empresa e eles estavam com 3 vendedores, pessoas de dentro da empresa que eles queriam transformar em consultores lá de vendas, etc. Eu fiz o perfil dos 3 e falei, olha, esses 2 legal, essa daqui não vai dar certo, tá? Não tem perfil, mas eu não posso falar para uma pessoa que ela não pode. Nós temos o presidente nos 4 perfis. Então isso não é competência, isso é perfil. Eu tenho predisposição a esses empregos, a esses nichos. E nós eu dei um treinamento para eles de 8 horas e em seguida, 1 mês depois, ela foi dispensada. Quer dizer, você vê como você tem instrumentos que te mostram na contratação o que vai dar certo para aquilo, o que tem mais facilidade e o que tem mais dificuldade. Quer dizer, se hoje está tão difícil do pessoal se integrar, de fazer, de querer, eles querem tudo rápido, etc. Imagine se você pegar uma pessoa do perfil A e querer impor o perfil C. É mais difícil, concorda? Não é impossível, mas é mais difícil. Então você tem mecanismos hoje para você identificar tudo isso antecipadamente, para você não sofrer. É como a gente fala no coach, você conhece seus valores? 99% da população não conhece, assim como eu não conhecia até aprender isso. E você sabia que a gente fica o dia inteiro tomando decisões e
toda decisão o valor está dentro. Nota, você tem pessoas que se matam para entrar numa determinada companhia e ele tem um valor de honestidade amplo. A hora que ele entra e fala, meu Deus, isso aqui nem para ganhar não sei quanto, eu não quero isso não. Uhum. Quer dizer, se ele conhecesse os valores dele, provavelmente, a hora que ele olhou para a companhia, ele falava, essa daí não vai dar certo comigo. Então você ganha tempo. Uhum. Quer dizer, isso chama-se autoconhecimento. E quando eu conheço no que eu sou bom e conheço no que eu não sou tão bom, eu consigo tomar decisões melhores. E se a gente fica o dia inteiro tomando decisões, é melhor que a gente tome decisões melhores. Que as decisões sejam melhores. Sejam melhores, né? E por um valor, eu mato e eu morro. Olha que louco. Uhum. É louco assim, quer dizer... Então, autoconhecimento, eu acho que hoje está existindo Escassez. Isso, não, e as pessoas hoje eu acho até que elas estão procurando mais isso do que em tempos passados, tá? Uhum. Quer dizer, porque a pessoa está vendo essa necessidade, ele está vendo que a empresa dele não anda se não tiver uma boa comunicação, se as pessoas não souberem pautar certas coisas, não souberem relevar, porque viver com qualquer outro ser humano é difícil. Você vai pescar, tá todo mundo lá em Nova York, tudo lindo, maravilhoso, consegue brigar? Como é que pode? Imagina trabalhando, não é louco? É verdade. Eu acho, não tem como não ter problemas. O autoconhecimento, ele é uma jornada individual, né, da pessoa. E, tipo, como é que uma pessoa consegue desenvolver isso em si, sabe? Eu acredito assim, tudo que você fizer dentro da linha do autoconhecimento, você vai desenvolver. Por quê? Porque nada é do dia para a noite. Tem um site que a gente entra aí, que eu sou até inscrito neles e tal, e eles recebem proposta de empresas para determinados treinamentos técnicos, comportamentais, etc. E quando você vê uma pessoa, um coordenador, gerente, falar assim, olha, eu quero um treinamento de inteligência emocional de 40 minutos. Sabe? 40 minutos você tem que fazer o cara encontrar a si mesmo. Como que você faz isso, cara? Né? Eu tenho um treinamento de 80 horas de liderança. É igual o pitch do Pedrinho, né? Nossa, sim. Sim. Tá querendo entregar um projeto pra mudar Rio Claro em 3 minutos. 3 minutos. Entende? Não é possível. Então tem coisas que você olha, você já fala, meu, nem precisa ligar para essa pessoa, porque ele não sabe o que ele quer. Entende como é complexo isso? Você não consegue mudar, por exemplo, ter um autoconhecimento do dia para a noite. É um desenvolvimento. Assim como a comunicação. A gente vai melhorando, mas eu também não sou perfeito. Tem hora que eu me ouço e falo, puxa, olha, concordância errada. Quer dizer, eu só não vejo isso, eu vejo em todo mundo, assim, 80%, 90%. Eu só não vejo concordâncias erradas no Cortella, no Karnal, em pessoas que são top, deram aulas a vida toda, corrigiram tudo isso a vida toda, e aí você não consegue pegar nada errado neles. Do contrário, você pega em todos. Mas eles, eu vejo assim, não, são ótimos, indiscutivelmente, mas eu vejo que eles são meio assim, a fala assim é meio que programado, então a fala deles, ele conhece ele conhece o script. É acadêmico Perfeito. demais, né? Isso acontece por quê? É simples você entender isso, porque a pessoa desenvolveu isso para dar aula durante 30, 40 anos. Então, você concorda? Você faz muito uma coisa, você cria um padrão, fica bom, você sabe tudo que você fala. Quando você vai falar sobre um assunto diferente, você quer ver que é engraçado? Eu tenho um que eu não quero nem falar o nome, mas ele é uma dessa turminha aí. E uma pergunta que fizeram para ele no Café Filosófico
tirou o chão do homem. Quer dizer, ele estava excelente até ali. Depois eu posso até passar para você. Eu não quero falar isso no ar, porque quem sou eu para falar dele, tá? É, certo. Mas eu uso até esse vídeo para mostrar para os meus alunos como, se a pessoa tirar o seu chão, quer dizer, se ela falar algo que mexer com a sua emoção, você entra em loop, cai naquilo que você falou. Quer dizer, a pessoa quer ver outro, que todo mundo, esse eu posso falar, é o William Bonner. Ele, que é a pessoa mais preparada que ele para falar em público, para dar uma notícia, não existe. Como que é o William Bonner no debate? Ele erra, ele vai para frente, ele vem para trás, você percebe, tá escrito nele, olha, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso, põe outra pessoa, ele fica desconfortável. Então você entende como é complexo a comunicação? Você tem o preparo, você tem as técnicas, mas a tábua, se tiver em 2 prédios e você tiver medo, muda tudo. Nota? Muda tudo. Aí quem é bom deixa de ser bom. É pôs a prova, né? Desafiado. Desafiado. Vamos ler um pouco dos comentários aqui, que a galera tá animada aqui, Que legal, que bom. Aaron Thiago mandou uma pergunta. Tá. Como a tecnologia recente, como as redes sociais e IA, estão redefinindo as chaves da comunicação eficaz? E como os especialistas devem adaptar suas estratégias para manter a autenticidade? Bom, aí ele está dizendo, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, que como que eu vou adaptar toda essa comunicação para os meios digitais hoje? Seria isso? Eu acredito que seja mais pensando, tipo, hoje existe essa IA, né? Que você fala qualquer coisa e já tem uma resposta pronta, perfeita, o script gigante. Eu tenho uma comparação muito legal. Isso aí vai ser igualzinho para nós que somos músicos ao MIDI. Que é isso? Para quem não é músico, é difícil, né? O MIDI, veja bem. Quando eu comecei a tocar, é engraçado isso. Quando eu comecei a tocar, eu não sou um grande músico. Mas eu cantava, tocava, fazia baile, etc. E eu tocava com os pés, então eu fazia baixo com os pés, eu tocava com a mão esquerda, mão direita e cantava. Bom, então eu conseguia fazer um baile. Quando apareceu o MIDI, que são essas músicas prontas, montadas, tá? Essas músicas, o que aconteceu? Todo mundo era bom. Então, quem cantasse bem, nossa, saía na minha frente. Mas o que acontece? Isso tem um tempo, concorda? Tudo bem que a inteligência artificial não dá 2 respostas iguais, mas isso tem um tempo. Depois você começa a entender que aquilo é artificial. E aí acontece o que está acontecendo hoje. Hoje tem valor quem? Os conjuntos que tocam. E não quem põe o MIDI. Porque o MIDI só muda a voz do cantor. O resto é o mesmo arranjo, a mesma coisa. Então, quando a pessoa não toca, tem esse problema. Eu acredito, tá, que dentro do nosso mundo hoje digital, isso vai ter um tempo. Não acho que vai regredir, tá? Mas eu acho que a sua percepção, se você consegue pegar aquilo, porque eu também uso. Eu vou fazer, por exemplo, uma publicação, alguma coisa, eu coloco lá. Só que eu não transcrevo aquilo para cá. Sim. Não, eu pego aquilo lá e trago para minha realidade. Eu acho que esse é o grande diferencial. É você deixar a sua marca ou deixar o seu ponto diferente do que aquilo que outro pode buscar lá e colocar aqui. O copia e cola nunca foi bom, né? Você tem que pôr alguma coisa sua ali ou contar uma experiência sua. Eu acredito que isso faz o diferencial. Você ter ideias criativas, por exemplo, né? Dentro do seu... Talvez você perguntar isso para a inteligência artificial, né? Que ideia criativa eu posso ter aqui? Talvez você tenha uma ideia diferente, ou ele te dê um insight para que você consiga ter uma experiência diferente. Muito interessante isso daí. Certo. Eu vejo, tipo, que vai rolar uma humanização muito maior das marcas hoje, né? Tipo, a pessoa vai querer se conectar com pessoas agora. Sem dúvida. Não com a marca. Então,
Tem muita marca hoje criando aqueles personagenzinhos, né? Tipo a Casas Bahia, agora um Sim. menininho, tudo. E eu vejo muito que vai ter que ser assim. Nesse mundo das IAs, onde todo o texto é pré-feito, né? Sim. As pessoas vão ter que trazer naturalidade. Talvez até errar um pouco. Aproveitando a pergunta do Anon lá a respeito de IA. Então, eu já li aquela. Ah, é verdade, desculpa. É que ele fez uma pergunta bem grande. É. Né? Sim. Eu não tinha associado. Mas Tá temos certo. outra pergunta aqui. Vamos lá. Temos outras perguntas aqui. Mas tem algo a acrescentar? Não, eu até perdi o que eu ia acrescentar. Pode continuar, tranquilo. Beleza. O pastor João Morelli, de pastor para pastor. Você é pastor também? Eu não. Eu não sei onde que ele ouviu pastor. Não. Não sou, eu sou consultor, tá? Pastor não. Tá certo. Eu tô brincando, ele é amigo da gente. Sim. Ele tá falando de mim, né? Mas eu não sou pastor. Mandou um boa tarde e um ótimo tema. E temos outra pergunta aqui, Movimento Asa. Como posso garantir que minha comunicação seja clara e objetiva, evitando mal-entendidos, né? Evitando o ruído. Tá, depende. Juntando com essa pergunta aí, é a respeito da comunicação, o pessoal tem reclamado, as empresas têm reclamado de recursos humanos, das pessoas. Eu acho que tem bastante a ver aí com essa pergunta de comunicação. Todo problema é comunicação com as pessoas. Tem um problema de pessoal. Olha. E eu acho que é comunicação, eu acho, né? Porque Pergunta sempre tá com você. vai ser assim, veja. Porque pessoas, quando você achar que você entende de pessoas, você vai tomar uma rasteira. Porque não é possível a gente entender de pessoas, entende? Você consegue chegar num nível de compreensão e de padrões, mas compreender e garantir que você vai ter sucesso com determinadas pessoas? Não, porque o humano é humano, filho. Ele vai ter uma reação em um determinado momento diferente daquilo que você espera. Quanto à clareza de comunicação, que ele fez aí a pergunta, depende do que ele está falando. Se ele está falando dentro da empresa é uma coisa, se ele está falando em falar em público é outra. Dentro da empresa, a clareza, eu digo, é assim. É quando você conversa com o seu liderado, ou qualquer outra pessoa, e você explica tudo o que você tem que explicar, e no final você fala, perfeito, você entendeu o que do que eu te falei? Pronto, a pessoa vai te retornar o que ele entendeu. E aí você vai ouvir e ver, ou escutar e ver, se aquilo faz realmente sentido ou não. Claro que tudo isso que a gente está falando não dá para fazer na correria de hoje. É muito difícil. Eu tive essa semana um coach de uma grande empresa que ele falou, ele está tão atolado de serviço que, sabe, você percebe, a pessoa não está mais aguentando. Então é perigoso entrar em burnout. A pessoa, sabe, não está mais conseguindo maturar aquilo que ela tem que fazer. Aguentar aquela carga. Né? Aguentar a carga. Então nós temos isso também. Aí você vai ver e vai falar assim, não, mas o fulano aguenta. Tá, mas o fulano tem o mesmo perfil que o ciclano? Esse é o problema. Porque, você quer ver? Se você pega uma pessoa perfeccionista que não aceita a xícara tá assim e tem que estar assim, é um problema para ela. Ela nunca vai entregar um trabalho. Né? É difícil, ela vai demorar mais. Eu tinha um caso também de uma imobiliária em que eles falaram assim para mim, olha, essa menina que tinha um perfil perfeccionista, eu dou um contrato para ela fazer, meu amigo, não tem uma vírgula errada. Essa outra tem outro perfil, ela já faz 10 enquanto essa daqui faz 1, e ela já tem outro perfil que ela passa, tem algumas coisinhas que passam. Você nota, aí vem a liderança situacional. O que é uma liderança situacional? Se eu sei que você é bom naquilo, eu dou isso para você. Se eu sei que você é melhor naquilo que eu estou necessitando, eu dou para você, não dou para ele. Nota, se eu tenho um contrato de estudante, que é uma coisa corriqueira, eu dou para aquela que rende mais. Agora, se eu tenho um contrato, que é o maior contrato da minha imobiliária, eu dou para de cima. Pera lá. Não vou dar para ela, eu dou para aquela uma que não erra. Aproveita os dois perfis, né? Aí é o gestor. Nota, aí entra o gestor e a distribuição de tarefas.
Quer dizer, tudo isso é movido pelo perfil, tudo isso é movido pela motivação da pessoa, tudo isso é motivo pelos valores dessa pessoa. Nota, isso vai aprofundando pela inteligência emocional que tem essa pessoa, como que ela reage a situações de conflitos, porque isso muda tudo. Com certeza. Então eu tenho um negociador que é melhor para esse cliente, tenho um negociador que é melhor para aquele. Ué, eu tenho que ter isso, eu tenho que, como gestor, eu tenho que saber quem que eu mando, quem que eu envio para aquela tarefa. Isso é liderança situacional. E na questão pessoal, não ter esse mal entendido no pessoal, em falar em público, fora do ambiente do trabalho. Sim, em falar em público, veja, é aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes a pessoa quer pegar o assunto e destrinchá-lo inteiro em 1 hora. É impossível. É melhor você pegar o assunto inteirinho e falar, olha, vamos focar, vamos falar sobre transporte, mas vamos falar o quê? Navio, avião, ônibus, o quê? Carro, sei lá o quê. Nota, então traga para um foco e aprofunda nesse foco. Quer dizer, o mesmo caso que vocês usam na internet, porque é muito difícil. Eu vejo, quando eu divulgo, nossa, vem gente que não tem nada a ver com aquilo que eu estou divulgando. É gozado, rapaz. Você fica falando, mas da onde que essa pessoa tirou isso? A gente chama de lead sem noção lá para nós. É? Então vem um cara que não tem nada a ver com aquilo que você divulgou. Quer ver outra coisa engraçada? Para você ver a confusão que é comunicação. Por quê? Comunicação, olha, eu penso algo, né? Eu transformo isso em um sentimento, um comportamento que vai gerar uma reação. E tudo isso vai depender, olha como é complexo, porque eu estou falando aqui, vai depender de como você vai receber isso, como é que é a sua cultura, como é que é o seu estudo, se você conhece esse assunto, se você nunca ouviu falar desse assunto. E acontece isso, cara. Eu estou dando um treinamento, a pessoa fala para mim, olha, conforme o senhor falou, eu fico falando, mas que hora que eu falei isso? Meu Deus do céu, eu não falei isso, mas ele entendeu isso. É. Então aí você tem que ter todo aquele jogo de cintura e falar, olha, a sua percepção levou para esse lado, tal, assim, mas não é bem isso que eu falei, é aqui, tal, tal, tal. Agora imagina isso na internet, já não tem, você não tem esse espaço, contato, esse feedback, para você, né? Esse feedback para você falar. Então a pessoa leva para um outro ângulo, para onde é mais confortável para ela. Isso tem horas que leva para um lado bom e tem horas que leva para um lado que não tem nada a ver com o que você está tentando passar. Na venda, quando a gente faz a venda, a gente tem uma técnica que chama de recapitulação, né? Sim. Eu falo, você precisa disso, disso, disso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Isso aqui você falou isso. Porque muitas vezes a pessoa fala e eu entendo errado, né? Pode ser. Eu não sei se eu me fiz entender, por exemplo. Né? Sim, e isso é uma educação da comunicação, você nunca dizer que ele não entendeu, e sim você, olha, eu não entendi muito bem, veja se eu estou correto, e pô, sempre o problema é seu. Outra coisa importante. Isso daí é uma informação importante. Isso dá um corte? Dá um corte importante isso aí, cara. Nunca diga que você não entendeu. Eu falei que era xícara, você tá falando, é copo. Nota, não. Olha, eu não soube me expressar, é uma xícara ao invés de copo. Então a xícara é assim, assim, sabe? Nota, é sempre eu que erro. É sempre eu que cometo os erros. E você tá sempre certo, porque eu quero agradar você. Nota, se eu até em PNL você tem todo o rapport, todas aquelas técnicas, porque eu tenho que me parecer bom para você. Você concorda que você conversa com uma pessoa que fala muito mais rápido que você acha que ele é um trator? Fala, meu Deus do céu, vou fazer um negócio com esse, Deus me livre, se eu tiver um problema, ele passa em cima de mim. E ao contrário também, eu falo muito rápido, aí eu pego um cara que moroso, então, o senhor tá vendo? Nota, eu vou falar o quê? Putz, se eu tiver um problema, esse cara não resolve nem até ele resolver, eu já tô com o segundo problema. Nota, portanto, você adequar o volume da sua voz, você adequar a velocidade da sua voz com quem você está interagindo é fundamental para você criar esse rapport, criar essa relação.
Porque nós temos um defeito de fábrica, que é achar que a gente é o centro do universo, né? Se eu jogo tênis, por que você não gosta de tênis? Espera lá, se eu jogo golfe, como que você não gosta de golfe? Como você não gosta de futebol americano, rapaz? Como? Nota. E não, eu não sou o centro do universo, eu sou apenas um ser humano. Acabou. Então eu tenho que entender isso, e quanto mais eu entrar na do meu interlocutor, mais resultados favoráveis eu vou ter. Porque ele vai se achar muito parecido, ou eu muito parecido com ele. E aí você tem uma afinidade. Sim. É um ponto. Você mencionou PNL, né? Sim. Pra quem não sabe, aí é a programação neurolinguística, né? Perfeito. E como ela é... Tipo, eu imaginei nessa situação que seria você se programar pra ser parecido com ele, né? Com o seu locutor, Perfeito. com a pessoa que você está tentando se conectar, né? E só que no PNL existe algum tipo de exercício, alguma coisa que você faça pra conseguir criar essa conexão? Você já conversou com uma pessoa que pisca mais que você? Nunca parei pra pensar. Entendeu? Já conversou com uma pessoa que não pisca, fica olhando pra você assim, Isso daí e dá não pra pisca perceber. de jeito nenhum. Você fala, cara, esse cara é psicopata, é alguma coisa assim. Nota. Então, você tem esses pontos na PNL, tá? É você usar os gestos iguais ao da pessoa, é você piscar igual, é você respirar igual. O que a canção faz para os namorados? O que a canção faz em uma igreja? Tá? Num culto. Ela faz todo mundo respirar junto, concorda? Sim. Quando você tem todo mundo respirando junto, você tem uma harmonia, um estado em que a pessoa está mais receptiva para ouvir a sua palavra. Uma frequência, né? Uma frequência, exatamente, de unidade. E aí ela capta muito melhor do que você ter uma pessoa totalmente diferente. Então, dentro da PNL, você aprende essas técnicas, nota, de como você faz isso, de como você fala igual essa pessoa. E quando você passa isso, por exemplo, para falar em público, quer ver uma coisa interessante? Quando eu comecei a trabalhar com falar em público, fazer uma boa apresentação, que nós não comentamos isso, mas eu acho fundamental. Isso não é investimento, gente, e as pessoas ainda não perceberam isso. Você não encontra um líder que chegou à gerência ou qualquer outro cargo importante que não tenha uma boa comunicação. Com certeza. Tá? Você vai encontrar o quê? Os melhores médicos, por exemplo. Tem médico que não olha no seu rosto. Nota, não é o conteúdo. Você tem professores que são PhD e o pessoal detesta ter aula com ele. Todo mundo já passou por isso. E falta de conhecimento? Não, falta de comunicação, falta de entender que as pessoas captam aquilo de um certo modo. Tem uma dessas chaves, né, que eu peguei pra mim, que me ajudou muito na minha comunicação, que foi bem isso, que tipo, a pessoa não lembra do que você fala, ela lembra de como você faz ela se sentir. Perfeito. Ali na conversa. Perfeito. E não, isso daí tá muito ligado com o que você tá falando, porque o cara pode ter conteúdo, o melhor conteúdo do mundo, pode ser PhD, se ele for chato, cara, esquece. Esquece. Entende? E outra coisa importante, você tem uma aula aqui, ó, programada. Eu dou para 2 pessoas dar essa aula, ela nunca vai ser igual. Não adianta. Sim. É o que eu falava, olha, eu cantando uma música do Elton John, é a mesma letra, é a mesma música, mas sou eu, mas ele cantando, puxa vida, é totalmente diferente. É verdade. Entende? É a mesma coisa. Quando você pega esse feeling ou aprende como você pode melhorar a sua comunicação, o que acontece? Tudo na sua boca começa a virar ouro. Porque você começa a dar pausas. Tem gente que não termina as frases. Olha, eu sou formado em comunicação, eu fui músico, lalalana. Nota, eu como sou músico, fui músico, eu entendo, eu leio isso facilmente, entende? Isso me ajudou muito. A pessoa não termina a frase, não fecha. Você pega
qualquer jornal, a pessoa começa, desenvolve e conclui. Sim. Uma falinha. Storytelling, né? Certo? Certo. Ela pega outro parâmetro lá na conversa, desenvolve. Então, o que é a fala dela? É um monte de falinhas menores. Quando você consegue dar essa entonação e falar desse jeito, pronto, já começa a mudar. Agora, a primeira coisa que uma pessoa nunca fez um curso, um político, um vereador, sei lá. O que ele começa a falar? Olha, eu quero, então, no meu mandato, nós estamos pensando em fazer a Avenida Rio Claro de outro jeito, nós vamos fazer não sei o quê de outro jeito. Ele vai empurrando a coisa goela abaixo. Nota, isso não funciona em comunicação. Quando a gente ouve isso, a gente já quer sair fora, já apaga. Se a pessoa vai lá e começa a conversar, conta uma história da onde ela está, o que ela fez, qual é o histórico dela, não fala em generalidades, que eles falam muito, em melhorar a educação, melhorar não sei o que, tal. Isso é generalidade, quer dizer, como? O que você vai fazer? Eu tenho que saber o que você está pensando em fazer, concorda? Senão, não tem muito valor. Isso é um lado. Agora, vai trabalhar com o deputado, você vê. Ele vem, aí é o contrário. Ele está treinado a falar 15 minutos todos os dias no plenário. Rapaz, você põe ele lá na frente e fala, por favor, o que o senhor quer do curso? Não sei o quê. Ele fala 15 minutos. Quando ele termina, eu quebro as pernas dele só com uma pergunta. Eu falo assim, o que o senhor quis dizer? Então, o senhor tá vendo? O senhor não entendeu. Entende? Eles são lisos, mas eles não convencem. Porque quando eu comecei a trabalhar nisso, eu aprendi duas coisas importantíssimas. Você tem N cursos que vão te ajudar a falar em pé, na frente, com o público. Só que eu descobri que só isso não adianta. Tá. Conhecimento sem prática, né? Não é, você levantar e falar em público é o primeiro passo. Mas e depois para convencer? Ah, meu amigo, aí é outra jogada. Aí é completamente diferente. Porque aí você não tem estudo, aí você não tem nada disso. Linguagem corporal, né? Influencia muito. Eu fui estudar com português, o Freitas Magalhães, eu fiz 2 vezes o curso dele, só de expressões faciais, que é para você entender que a pessoa, se ela não tem aquela informação, ela vai fazer uma expressão. E aí você sabe, olha, ele não sabia, o Bessani não sabia disso. Tá vendo? Quer dizer, para você ler uma pessoa desse jeito é difícil, gente. Não é tão simples assim. Eu cheguei em casa, a Vilma falou assim, o que aconteceu? Nada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá, sua cara não tá falando isso. Ela fala, acho que ela fez o curso com você. Não, quem convive com a gente é a mãe. Você fala assim, oi mãe, o que aconteceu? Pô, meu Deus, oi mãe, o que aconteceu? Onde você tá? Nota. Sim. Então a voz no telefone é importantíssima. Quer dizer... Falar sorrindo ao telefone faz diferença? Faz, totalmente. Sério? Faz. Faz diferença falar sorrindo. Faz diferença o que você está pensando. Porque a gente, eu lembro de quando eu estudava piano, o dia que, sei lá, morreu meu cachorro, teve umas aulas assim que eu não estava bem. E a primeira coisa, eu punha a mão no piano, o professor falava, o que aconteceu? Mas como assim? Não, você não tá bem hoje, o que aconteceu? Nota. O instrumento também tem, a música tem esse poder, né, cara, de transmitir a emoção que você tá sentindo E como ali. tem. É o mesmo que você pegar um americano e mandar tocar samba e pegar um brasileiro e mandar tocar jazz. Não adianta, gente, não chega. Eu falo para as meninas lá de venda, olha, fale sempre sorrindo ao telefone. Eu não sei o motivo, mas eu sei que isso é verdadeiro. Eu falei, sem dúvida. O pessoal do outro lado, ele vai saber que... Mas eu não sei o motivo e nada disso eu sei, mas eu sei a motivação, né, Bessani? Porque isso é contagioso. A gente ainda não consegue ler isso, quer dizer, de entender as energias que existem, né? Estão chegando mais próximo disso, mas a gente sabe que essas coisas existem. E quando você sorri, quando você está motivado... Quer ver uma pergunta que eu sempre faço quando eu dou cursos de vendas? Que hora é a melhor hora de você fazer uma venda? Ou visitar aquele cliente terrível? Após uma venda.
Você concorda que você está diferente a hora que você fechou um contrato assim de não sei quanto por um ano? Cara, é aquela hora você tem que ir naquele cliente que você não está conseguindo acertar. Por quê? O que mudou? Você. Motivação. Motivação. Então faz toda a diferença. Agora, você senta lá, tem um script. Uma vez, acho que uma dessas meninas que vendem coisas de telefone, sei lá, internet, eu fugia do script dela, ela voltava no script. Ela tinha a primeira resposta, a segunda resposta e a terceira resposta. Quer dizer, claramente, filha, eu tô falando isso pra você, por que você tá me respondendo aquilo? Ela não conseguia. Sim. Então ela seguia o script ao pé da letra. Nota, todas essas coisas funcionam, mas funcionam por um tempo curto. Porque hoje você lê lá, se tiver na internet, você está lendo, se tiver embaixo, saiba mais, pronto, você já sabe, tem que comprar. Pronto. É verdade. Eu já pulo. É verdade. Entendeu? Se você lê e não tem saiba mais, opa, esse aqui, vamos ver o que ele quer. Nota, porque a gente aprendeu. Aprendeu, puta. Precisa mudar a frase, não saiba mais. É verdade. Entendeu? Nossa, não. O que o ser humano tem a habilidade de ignorar o que não Aprende, quer, cara, cara. é impressionante. Aprende, tudo a gente impressionante. aprende. Então, uma técnica, ela funciona até que não é descoberta. A partir do momento que ela é descoberta, ela não funciona mais. Faz sentido. Olha, acabou o nosso Poxa tempo aqui. vida, já? E tinha conteúdo, hein? Dá Tinha pra conteúdo, continuar. hein? Mas Muito já está bom. dando nossa hora. E no final do programa a gente sempre faz uma dinâmica interessante aqui, que é qual a mensagem que você deixa assim para os ouvintes? A mensagem é que se você cuidar da sua comunicação, ela vai te levar mais além do que a sua técnica. Ok? Essa é, acho, a principal mensagem chave. que eu poderia deixar em qualquer situação. Eu não conheço ninguém que não precise melhorar a sua comunicação. Já peguei pessoal de TI, né, da sua área, que falou, não, mas eu trabalho atrás do computador. Você vai querer trabalhar sempre assim. E o seu chefe? Como é que ele faz? O seu gestor, né? Chefe não usa mais. O seu gestor, ele também não fala com ninguém? Não, meu gestor já tem que cuidar de tudo nós. Nota. Então, se você quer ser sempre programador, maravilha, mas você vai precisar em casa, você vai precisar com seu filho, você vai precisar de comunicação sempre. Porque a partir do momento que ela existe, ela é responsável por criar, manter ou estabilizar um ambiente. Perfeito. Bacana. Bom? Muito bom. obrigado. Vai se acabando mais um episódio e deixe seu like se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho que está chegando mais episódios incríveis como esse e muito obrigado. É isso aí, obrigadão, Ronaldo, pela Eu que presença. agradeço a Foi bacana. oportunidade. Muito obrigado. Tá bom. Até mais. Valeu, galera. Até mais.